Muito bem, vamos agora meditar em Jó capítulo 1, versículo 8, o exemplo de Jó. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então aqui Deus apresentou Jó como referência de caráter diante do próprio diabo. Isso já nos mostra algo profundo, né? Porque o que valida a nossa vida diante de Deus não é o que os homens falam de nós, mas o que o próprio Deus vê em nós. Então, assim como Jó, o verdadeiro cristão também deve carregar marcas, né, que venha distinguir ele no meio de uma geração tão corrompida. Então vamos olhar para nós pelas lentes do exemplo de Jó. Primeiro, ele era um homem íntegro. Integridade fala de um caráter que não vive de aparências, né? Jó era o mesmo diante dos homens e diante de Deus. Ele não negociava seus princípios, mesmo quando a vida lhe arrancou tudo. Ele perdeu tudo. E Jó, ele não tinha a Bíblia, ele não tinha o Espírito Santo, ele não tinha o nome de Jesus, ele não tinha a igreja, ele não tinha nada, né? Ele era ignorante com respeito a Deus, mas o pouco que ele tinha, que era o temor a Deus, foi suficiente para fazer ele andar corretamente. Esse temor era a sua fé. Trazendo para nós, os cristãos, a integridade é viver a fé não apenas, por exemplo, no domingo, né, quando nós vamos na igreja, mas no dia a dia. É ser honesto quando ninguém está olhando. É ter uma consciência limpa diante de Deus e também dos homens. A Bíblia vai dizer em Atos, capítulo 24, versículo 16: E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para os homens. Quer dizer, a fé inteligente, racional, que leva à salvação, é a fé que teme a Deus. Sem temor a Deus é difícil alguém ser salvo, não é verdade? Então, o segundo ponto, ele era um homem reto. Retidão é andar de forma justa, né, equilibrada, correta, diante do nosso Pai e diante das pessoas. Jó não tomava vantagem, né, não era injusto em seus negócios. Jó respeitava o próximo, ele era justo. Para nós cristãos, o verdadeiro cristão, ele também não se corrompe, né? Ainda que todos ao redor estejam se dobrando ao sistema, ele não se dobra. Até uma palavra maldita, né, contra uma pessoa pesa na consciência do cristão, porque ele é uma pessoa reta. Terceira qualidade que Jó tinha, ele era temente a Deus. Temer a Deus não é medo, né? Mas reverência, respeito, quer dizer, obediência. Jó tinha consciência da grandeza divina e da sua pequenez. Você vê que ele sacrificava até pelos filhos, por temor de que tivessem pecado. O cristão, o temor a Deus é a base da sabedoria. Está lá em Provérbios, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Quer dizer, é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas decisões. É preferir desagradar os homens a entristecer o Espírito Santo. Então, para medir o seu temor a Deus, responda: o que você faz quando você está sozinho? O que você pensa? O que é que você fica imaginando? O que você faz com o seu celular quando você está sozinho? Ninguém pode ver, mas quem teme a Deus sabe que ele vê. Isso já é suficiente para se desviar do mal. E também Jó se desviava do mal. Ele não apenas resistia, mas ele se afastava. Ele não brincava com o pecado, ele não testava os seus limites. Então a vida de Jó era um exemplo de santidade prática. Para nós cristãos, Paulo disse, né? Está escrito: abstende-vos de toda aparência do mal. O verdadeiro cristão não se aproxima da tentação, ele foge dela. Então, Deus pôde apontar Jó e dizer: observaste o meu servo? A pergunta hoje é: será que Deus pode nos apresentar como exemplo diante do diabo? Porque o verdadeiro cristão é chamado para viver como Jó, íntegro no caráter, reto no caminho, temente a Deus
em todo tempo e separado do mal. Então, minha amiga, meu amigo, Jó não foi perfeito, mas ele foi fiel. O verdadeiro cristão não é aquele que nunca falha, mas aquele que, mesmo na dor e na perda, continua adorando a Deus e se mantendo fiel. Assim como Jó foi referência na sua geração, o cristão também é chamado para ser luz no mundo e sal da terra. Um testemunho vivo de que Deus continua levando homens e mulheres que se destacam em meio às trevas. Sejamos como Jó. Deus abençoe a sua vida.